Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheci ano passado em Ribeirão Preto e eu fiquei muito feliz que ele aceitou meu convite, porque ele tem um histórico grandioso no setor sucroenergético e passou por diversas multinacionais. Então é um prazer tê-lo aqui, dividindo todo o seu conhecimento, principalmente em gestão, liderança, governança. Hoje ele é conselheiro de grandes empresas do mercado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria apresentar para vocês Julimar Clemente. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com você, é um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Julimar, vamos lá. Eu fiz um breve histórico, Sim. Mas eu quero que você conte a sua história, né? Vai ser um prazer. Me conta um pouquinho da sua trajetória até chegar em altos cargos de liderança. Bom, eu fiz toda a minha educação primária, secundária, colegial em escolas públicas. E como todo bom adolescente, eu tinha muitas dúvidas do caminho a seguir, né? Qual curso? Mas eu sempre tive uma preferência pela área de exatas. Então eu pensava em engenharias, mas sem uma definição de qual engenharia, né, eu seguiria. E quando eu terminei o terceiro colegial, eu tinha uma boa expectativa, porque nas redes públicas eu sempre tive excelentes notas. Eu nunca fiquei de recuperação, por exemplo. Então eu sempre estava ali no primeiro quartil de notas de cada escola que eu passei. Não por qualquer dom acadêmico, mas pelo meu esforço e pela minha dedicação. Enfim, eu fui prestar vestibular e eu escolhi várias engenharias. Engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia mecânica, né? Sem saber muito ali qual seria o meu destino. E escolhi as melhores faculdades públicas, porque o meu contexto familiar não me permitia, naquele momento, ir para uma faculdade privada. Enfim, eu prestei Unicamp, prestei Jabuticabal, prestei Piracicaba, Ilha Solteira e todas as outras. Bom, para o meu primeiro aprendizado, né, pós-colegial, não passei na primeira fase de nada. Se frustrou? Me frustrei, foi um choque, né, de realidade. E aí o caminho foi, vou fazer cursinho. E aí eu fui fazer o cursinho, né, numa das boas empresas do ramo, e tive outro choque de realidade. Na primeira semana de cursinho, eu tive uma impressão e um mês depois eu tive uma certeza. Que eu estava num outro planeta e as pessoas falavam outra língua. Né? Porque a distância era tão grande daquilo que se ensinava ali, do que eu tinha aprendido até então, que era desesperador. E qual foi a estratégia que eu usei? De ter que estudar mais, de ter que focar disciplina, né? Para que eu continuasse, de alguma forma, naquele processo que era o caminho. Mas você tinha muito definido o que você queria, né? Eu tinha definido que eu queria me formar. Tá. Né, em área de exatas, escolhendo ali entre uma das engenharias. Bom, 6 meses de cursinho, você tem outros vestibulares. De novo, não fui aprovado em nada. Né, e já seria motivo suficiente para eu desistir. Mas desistir não era uma opção. Né? Nunca foi na minha cabeça. Enfim, eu tinha que usar uma estratégia. E eu comecei a estudar um pouco mais as opções. E um dos amigos de cursinho me falou de Viçosa, que era uma faculdade excepcional, federal, que era um pré-requisito importante para mim, né? Uma faculdade pública. E ele falou de agronomia e me explicou, como eu não conhecia Viçosa, que Viçosa tinha o mesmo nível, a mesma procura que Exalc, que Alfenas, enfim. Mas na hora que eu olhei o candidato vagas, eu já desisti ali, né? Falei, 30, 40, não vai dar. Passar. E fui olhando outros cursos. E tinha um curso novo, relativamente novo no Brasil, que era engenharia de alimentos. E quando eu olhei candidatos vaga, aí eu falei, agora, 3-1. Eu falei, em 2 eu tenho que bater. Né? De 2 eu ganho. E aí assim foi a minha opção. E você montou a sua estratégia. E montei a minha estratégia. Me permitiria estar numa faculdade pública e cursar exatas. E deu certo a estratégia. Né? Primeiro eu fui descobrir onde era Viçosa, 900 quilômetros aproximadamente de Ribeirão Preto. No mapa, né? Porque não tinha nem internet. E aí eu fui entender o que era engenharia de alimentos.
que na realidade, como toda engenharia, os 3 primeiros anos são muito próximos, são comuns, e os 2 últimos anos são específicos de cada engenharia. E Viçosa tinha uma característica interessante, porque a média lá ainda era 7,5, quando a maioria das faculdades já tinha migrado para 6, né? E engenharia de alimentos era considerado o curso mais difícil de concluir. Porque, como era um curso novo, você ia fazer 10 matemáticas, como qualquer outra engenharia, mas você faria as matemáticas com os estudantes de matemática no departamento de matemática. Você ia fazer física, você fazia com os estudantes de física no departamento de física, né? A estrutura da faculdade de engenharia de alimentos não tinha os seus professores específicos de cada disciplina. E isso trazia um grau de complexidade absurdo. Né? Porque você ia treinar basquete com jogadores da NBA, vamos dizer assim. Sim. Quando você ia fazer física com estudantes de física, né? Ou matemática com estudantes de matemática. Então, de 40 alunos que entravam no curso, 16, 14 se formavam, em média. Né? Quando você entrava e encontrava os veteranos, você passou em quê? Engenharia de alimentos. Eles davam um sorriso largo, né? Tipo, bem feito. Mas, enfim, então foi isso. Foi assim que eu fiz a minha opção profissional e assim que eu encontrei a minha estratégia de começar a estudar numa faculdade pública. E aí você foi ser trainee da Cargill, onde começou toda a sua trajetória profissional. Exatamente. Antes da conclusão do curso e a minha entrada na Cargill, tem algumas passagens interessantes durante o curso, que acredito ser importante dividir também. Quando eu entrei na faculdade, eu entendi que meus grandes desafios haviam sido vencidos. Você achava que ali, meus desafios não tinha nem começado. Ficaram para trás. Acontece que com 15, 20 dias de faculdade, meu pai faleceu aos 46 anos de idade. Nossa, muito novo. Com um aneurisma que veio de uma forma inesperada. E eu já estava tendo muita dificuldade de adaptação, em Viçosa, 900 quilômetros de casa, primeira vez que eu saía para ficar tão longe. E era um curso de alto grau de dificuldade, como eu falei. Então, aquilo já estava por si sendo muito demandado mentalmente e psicologicamente para mim. E Viçosa tinha um ônibus para São Paulo por dia e levava 12 horas até São Paulo. De São Paulo aqui, mais 6 horas na época. O total da viagem entre esperas entre ônibus é 22 horas para chegar de Viçosa aqui. Então, quando eu recebi a notícia, eu demorei 2 dias para chegar a Ribeirão Preto. Então, foi um processo emocional muito desgastante. Chegando a Ribeirão Preto, eu tive que enfrentar todo aquele contexto e, na minha cabeça, eu não voltaria mais para Viçosa, porque era o caminho mais fácil. Eu fugiria de uma dificuldade imensa... Com uma desculpa. Com uma desculpa de um processo psicológico muito forte. E a minha mãe, dentro do contexto também emocional complicado, me dava sempre muita liberdade. A decisão é sua. E eu falei, então não volto mais. E demorei uns 20, 30 dias para decidir voltar. E por que eu decidi voltar? Porque alguma coisa ficava falando na minha cabeça. Termina o que você começou, termina o que você começou, termina o que você começou. E eu pensava nas pessoas que tinham entrado comigo daí 5 anos. Eu encontrando com elas. Onde você estaria? E onde eu estaria. E eles todos formados como engenheiros de alimentos. E eu voltei. E aí sim, eu fui entender o tamanho do muro que eu teria que transpor. Porque a média era 7,5. Eu tinha perdido todas as primeiras provas. Eu estava fazendo 5 disciplinas no primeiro ano. Das 5, eu fiquei em prova final de 4. Eu fiquei em prova final nas 5 e passei em uma. Nossa. Então, assim, eu fui para uma segunda etapa e consegui passar nas outras 3 e continuei na dependência de uma das disciplinas. Então, um processo extremamente desgastante em termos de perspectiva de curso, mexe com o teu brio, mexe com o teu emocional. E eu segui no segundo ano também, tentando recuperar o tempo perdido, mas sempre com aquele viés de vou desistir, e o outro contexto de termine. Então, fiquei navegando dentro desse mundo, até que no terceiro ano eu conheci a minha esposa, que foi, então, minha namorada, minha âncora, trouxe uma estabilidade emocional que eu precisava naquele momento. E no 4º ano de faculdade, para que eu voltasse a acompanhar uma parte da minha turma, porque uma parte tinha desistido realmente, eu tinha que fazer 8 disciplinas, o normal era fazer 5, 6. E 8 disciplinas com um grau de complexidade muito grande. E eu fiz inscrição para as 8 disciplinas
e tive um dos melhores índices acadêmicos da faculdade naquele ano. Eu tirei 8,10. Em todas as disciplinas, eu tive nota máxima. E para mim foi uma redenção. Para mim foi uma virada de chave. Uma virada de chave, uma prova de que é possível vencer obstáculos quando você se propõe a ter foco e quando você se propõe a seguir na sua caminhada. E assim foi. Então, a minha entrada na Cargill, no programa de trainee, tem muito a ver com todo esse contexto pré-faculdade e faculdade. Porque eu fui aprendendo a lidar com desafios. E o programa de trainee da Cargill exigia que se falasse inglês. E eu não sabia falar, eu sabia ketchup, a M-Rap, e era por aí. Né? Porque estudar inglês na época era muito caro. Sim. Extremamente caro. Então, eu nunca dei foco e segui, né, dentro daquilo que me era possível. Mas, mesmo assim, eu me candidatei para as etapas de avaliação. E passei pelas 3 primeiras etapas. Cheguei até a última etapa, que era... Inglês. Em inglês. E aí? E quando começou a entrevista, eu falei... Bem, deixa eu te contar uma coisa, eu não sei falar inglês. Foi uma surpresa para a entrevistadora, até porque eu não deveria estar ali, né? Foi uma aposta que eu fiz, de alguma maneira, de tentar transpor mais aquele obstáculo. E naquele momento eu olhei bem para ela e disse, olha, eu aprendo rápido e se você me der a oportunidade, eu garanto que eu vou conseguir acompanhar. Bom, ela encerrou a entrevista, agradeceu a minha participação e eu achei que tinha encerrado meu processo naquele momento. Dias depois eu recebi uma ligação da Cargill, me posicionando que, como eu fui muito bem nas etapas anteriores, eles me dariam uma chance, mas que eles iriam contratar inicialmente 4 engenheiros trainees para aquela unidade que eu estava sendo contratado, mas como eu tinha essa condição precedente de não falar inglês, eles contratariam 5. E porque eles acreditavam que eu não acompanharia o processo de treinamento. E aí eles deixaram claro que se eu não acompanhasse, eu seria desligado e perguntaram se eu toparia. E isso sim... Muito inteligente também. Eles fizeram um teste com você ali, né? Sim. Te colocando no desafio e falar, vamos ver se ele vai realmente. Exatamente. E assim começou o meu programa. 3 meses depois, nós fomos para os Estados Unidos passar 90 dias de treinamento. Né? E aí é uma condição que os outros 4 falavam inglês, tinham uma facilidade muito grande de aprender, de se comunicar, e eu tinha que aprender por manuais. Aí eu aprendi a importância dos manuais, dos procedimentos operacionais, e o calendário, o tradutor do lado, né, manual, não tinha, né, toda a tecnologia que nós temos hoje, e tradução, e fazendo tradução, estudando, indo na fábrica e aprendendo a fazer leitura de layouts, né, me esforçando muito mais para entender o processo. E assim foi, né, todo esse início de mudança entre pré-vida acadêmica, até entrar no programa de trainee de uma das maiores empresas do mundo, naquele momento a maior empresa privada no mundo, que já operava em 5 continentes e mais de 100 países. E aí você ficou 15 anos, é isso, né? Sim, 15 anos. E aí você fez a sua transição para outras multinacionais do setor. Sim. Grandes players do mercado também, dessa parte do agronegócio. E eu queria entender um pouquinho... O que você acha, assim, dos diferenciais dessas empresas em termos de treinamento, processo, procedimento? O que você acha que foi muito importante para essa sua base hoje como profissional, como executivo? Ok. Bom, desde o meu primeiro dia da Cargill, governança corporativa sempre foi muito forte. A questão de ter segurança operacional como um valor, segurança, saúde, meio ambiente, a questão de você trabalhar com manuais, com procedimentos operacionais, com indicadores. E por que isso é muito forte na Cargill ou em qualquer multinacional? Por operar em vários países, em vários continentes, em culturas diferentes, a empresa ela precisa se certificar que ela tenha um padrão,
que ela possa se aproveitar dos aprendizados locais, mas que ela possa controlar os seus riscos, baseado em cada cultura que ela está inserida, em cada condição legal que ela está inserida. Então, governança sempre foi muito forte dentro das multinacionais, né? Então, eu tive a felicidade de já começar a minha carreira dentro desse processo. E quando eu faço o programa de trainee da Cargill, pós-programa de trainee, eu vou para uma fábrica que estava em construção, que é a fábrica de processamento de milho por via úmida. Então, lá em 89, 90, eu começo a participar da construção de uma fábrica que iria fazer açúcar de milho, né? Que iria fazer amidos. Então, uma fábrica, naquele momento, com 85% de automação, toda em aço inox, então um conceito bastante moderno, né, para a condição da época. E isso foi muito enriquecedor. E muito mais enriquecedor, tanto quanto desafiador, é que, ao entrar em operação, todos os engenheiros trainees foram para a condição operacional. E eu fui ser operador de campo, dentro de um contexto de turno, revezamento de turnos, 6x2. Turnos alternados, né? Você ficava 6 dias de manhã, folgava, voltava à noite, folgava e voltava à tarde. A cada 45 dias, você folgava um final de semana. E você, com 24 anos, pensando em tudo, menos em trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo. Com certeza. Quando todos os meus colegas estavam indo com as suas boate, para as festas, eu estava colocando bota, capacete e óculos para trabalhar. Mas com propósito. Com propósito, e sempre lembrando de todos aqueles obstáculos lá atrás. Aquilo me dava força para também vencer esse momento. E, inicialmente, nós tínhamos expectativas de ficarmos ali 6 meses nos turnos. Não, olha, vocês são engenheiros, vocês vão trabalhar na operação, no chão ali, no primeiro nível da operação e tal. E esse processo é rápido. 5 anos. 5 anos, né? No melhor momento da tua vida enquanto perspectiva. De curtir, de aproveitar. Formei. A juventude. Formei, agora eu vou curtir a vida. Não, estava indo trabalhar. Mas é enriquecedor esse momento de turno. Por quê? Dentro da condição de operador de campo, existe todo um processo de aprendizado que você tem. Né? Como que esse nível se comunica com os demais níveis da organização. O quanto é importante a comunicação chegar até a base da organização. E quando ela não chega, como você se sente? Como que você se insere num processo onde você tem poucas informações? E aí fui ser operador de painel na sequência, que hoje seria o operador de COI, o operador de COA, né? Então, naquele momento, chamava operador de painel, né? De operador de painel, aí eu fui promovido a chefe de turno, dentro de um processo longo. E o supervisor de turno. E o supervisor de turno, ele comanda a fábrica como um todo. Então, ele tem mais de um gestor, porque a fábrica era dividida em 4 gerências. Então, o supervisor de turno, assim como nós temos hoje o nosso líder de frente, né? Ele responde para mais de um supervisor. Então, eu respondia para mais de um gerente. E aí começam alguns insights importantes, pensando na construção do processo de gestão que eu trilhei a partir daí. O que eu comecei a perceber? Que aquele gerente, que ele tinha um conhecimento além da própria área, ou seja, ele estava na área de moagem, mas ele conhecia manutenção. Ele também conhecia a parte administrativa. E ele também navegava muito bem pela parte financeira. Esse gerente, ele era mais assertivo. Ele dava respostas mais precisas. Aquele gerente que ele só era bom na área que ele estava, ele normalmente estava nervoso, ele normalmente estava correndo muito e normalmente ele era indeciso. Então aquilo começou a me mostrar o quanto era importante você, evidentemente, conhecer muito bem do que você faz, mas você conhecer todas as áreas da empresa. Você entender o contexto em que você está inserido. E aí vem a minha realidade. Eu olhava para a manutenção e eu não tinha conhecimento quase nenhum em manutenção. E eu, naquele momento, tomei uma decisão. Falei, eu não quero ser um gerente dentro desta condição, né, técnica. E aí, quando eu recebo a proposta para sair do turno, finalmente, depois de 5 anos, longos anos, eu peço para ter uma oportunidade na manutenção, que tinha uma vaga de supervisor naquele momento.
E foi um susto para todos os meus colegas e meus pares, porque parecia que eu estava dando um passo atrás na minha carreira como pessoa de operações. E foi uma das melhores decisões que eu já tomei profissionais, porque ali eu comecei a entender todos os processos com uma outra visão, comecei a entender o quanto a área de manutenção poderia contribuir para a operação e vice-versa. Fiz um processo de treinamento onde eu levava os operadores para trabalhar na manutenção por 12, 24 meses e levava os mecânicos para serem operadores por 12, 24 meses e fazia o treinamento desse pessoal. Então aquilo foi dando uma riqueza de conhecimento muito grande para mim. E aí eu fui me interessando por toda a parte administrativa, financeira e tudo mais. Então foi esse o contexto todo, e na Cargill eu passei por 4 unidades de negócios diferentes. Então o fato de eu ter aprendido a navegar e aprender áreas afins e dentro de um contexto da empresa como um todo, me facilitou navegar por processos diferentes também. E como que foi? Porque você foi CEO do Grupo Santa Terezinha. Sim. E você chegou num momento bastante complicado do grupo. É cliente nosso, eu sou super fã deles. Mas eu lembro a intensidade de uma época que eles estavam, que assim... E eles mesmos, os diretores falavam para mim, o nosso negócio é fazer usina. Sim. E eles começavam, uma usina atrás da outra, uma usina atrás da outra. E eu ficava assim, na época eles já estavam com as 9, acho, né? Chegaram até 9, depois voltou. 10 no Paraná e uma em construção no Mato Grosso do Sul. Exatamente. E eu falei, nossa, eles estão, né? O passo deles é muito acelerado. Mas... né, aconteceu, sim, né, tiveram problemas de gestão, eu acho que resumidamente, sim, e você chega nesse contexto complicado porque era a família que estava ali, né? Sim. E você tirou a família. Não, na realidade, foi uma decisão em equipe. E a minha ida para o grupo ela é muito interessante, porque quando eu saio da Cargill, eu passo pela Yara, uma empresa norueguesa, que naquele momento era um braço da Norsk Hydro, né, uma petroleira norueguesa, eram os mesmos acionistas. Depois houve a separação para a Yara Fertilizantes. Enfim, mas era um contexto de uma grande multinacional também. Ali eu tive grandes aprendizados, né? A Cargill me mostrou muito a importância da governança, a importância da área de controladoria, né? Já com a Yara, eu aprendi a importância da logística, a importância de você entender muito bem seus custos fixos, custos variáveis, né? Tive a oportunidade de trabalhar com complexos portuários e tudo mais. Quando eu vou para a Lindsay, eu tenho a oportunidade de, pela primeira vez na minha carreira, trabalhar como fornecedor. Então, eu mudo de lado na mesa. Eu deixo de ser cliente, vou ser fornecedor de equipamentos. A Lindsay é uma das maiores empresas de irrigação do mundo, né? Ela concorre com a Vale e Valmont em percentuais iguais a nível mundial, tem sede em Nebraska. Então, a Lindsay me deu essa condição de entender o outro lado. Aí eu fui ver a importância e o contexto entre cliente e fornecedor no sentido de respeito mútuo. O horário meu enquanto cliente não deveria ser mais importante do que o do meu fornecedor. Entendi. Muitas vezes eu marcava uma reunião às 2 da tarde e ia ser atendida às 4, 5 horas da tarde. E até então eu não tinha percebido que talvez eu fizesse isso enquanto eu era cliente. Então aquilo foi me moldando um pouco também nesse sentido. E na Lindsay eu tive uma outra grande experiência. Além de conhecer um outro setor do agronegócio, eu comecei a participar de reuniões do conselho de administração que ocorria em Nebraska, e um dos membros do conselho era o Howard Buffett, que é filho do Warren. Então eu tive a oportunidade de sentar com um cara desse naipe na mesa. Em todas as reuniões que eu participava, a cada 3 meses, e absorver todo aquele contexto da importância dos conselhos, né? De postura dos conselheiros e de quanto você pode aprender dentro desse processo. Bom, e aí eu vou definitivamente para o nosso segmento e daqui não saio mais. A partir de 2009 eu entro, né, no nosso segmento, e de lá para cá são 16 anos de grandes aprendizados, e eu chego até a Santa Terezinha, né?
Contexto para entender como eu cheguei até Santa Terezinha. E quando eu cheguei até Santa Terezinha, eu já estava num momento da minha carreira onde eu já tinha definido que o meu próximo passo seria estar com pessoas em que eu me sentisse atraído com relação a valores, com relação a como se portar no dia a dia ou profissional, seja pessoal, e de me sentir feliz dentro desse ambiente. Então, eu tinha, né, depois Porque você já tinha uma carreira consolidada. Eu já tinha passado, né, por todos os obstáculos que comentamos e alguns outros. E então, eu fui sentar com a equipe da Santa Terezinha para conversar. E foi paixão à primeira vista. Porque são pessoas maravilhosas, né, de valores idênticos aos meus, e extremamente motivadores, né? Profissionais de grande sucesso. E como você comentou, a empresa ela teve um crescimento muito rápido num determinado momento da sua história. Então ela começa lá em 1964 e ela vai construindo, né, um gigante do setor, né, um dos 10 maiores grupos moageiros naquele momento, maior exportador de açúcar, né, do sul do Brasil, produzindo mais de 1 milhão de toneladas de açúcar, tendo todo um contexto de logística próprio, da usina até Sim. o porto, tendo porto próprio, enfim. Mas teve um momento ali, 2002 a 2006, que o grupo comprou 3, 4 usinas e fez um greenfield e cresceu muito rápido. Então, essa mudança bruta de cenário associado a um alto grau de endividamento que você adquire nesses processos fez com que o grupo passasse a ter dificuldades de gerenciamento de toda essa dívida, né? E eles estavam negociando o alongamento dessa dívida com os bancos credores, mais de 30 bancos nacionais, internacionais. Nesse momento de negociação do alongamento da dívida, os bancos exigiram algumas contrapartidas. Entre elas, que o grupo contratasse uma das Big Four, uma das grandes empresas mundiais no contexto de implementação do processo de governança corporativa. Uhum. Então, essa foi uma das exigências. A outra exigência, que o grupo contratasse um diretor de operações de fora da família e um CFO de fora da família. Por quê? Porque os bancos entendiam que precisava se aproveitar o DNA do grupo, precisava se manter as fortalezas que o grupo tinha, mas que era interessante trazer um contexto de mercado para que novos conhecimentos fossem associados aos já existentes. E assim eu chego até por indicação dos próprios bancos, né? E participo desse bate-papo, me apaixono pelos acionistas, pela maneira deles de ser, e começo a minha trajetória com o grupo. Entrei em outubro de 2018, né? Participando desse processo de alongamento de dívidas e repensando a estrutura organizacional, na época com a KPMG, que foi uma das 4 grandes empresas aí desse segmento escolhida, né, e que estava fazendo o trabalho de repensar todo esse contexto organizacional e de gestão do grupo. Mas foi desafiador mudar essa cultura organizacional? Sim, foi desafiador, mas foi um dos trabalhos mais gratificantes da minha carreira. E acredito que tenha sido um dos lugares onde eu mais me identifiquei enquanto profissional, enquanto pessoa. Durante esse processo de repensar a estrutura como um todo da empresa, eu fui designado para ser o responsável de gestão desse projeto. Então, para que isso acontecesse, nós conversamos da importância de todas as áreas da empresa, nos primeiros 2 anos, responderem diretamente para mim enquanto diretor do projeto de transformação. Né? Então, ficavam de fora desse contexto a presidência, a diretoria jurídica e a diretoria comercial. Toda a parte de contexto operacional, recursos humanos, saúde, segurança e meio ambiente, suprimentos, elas viriam para dentro da gestão da diretoria do projeto de transformação para que ela ocorresse mais rápida. Né? Isso foi extremamente assertivo. Por quê? Em 2018, eu inicio, o grupo já estava 3, 4 meses trabalhando nesse processo.
Em dezembro, a gente aprova a nova estrutura organizacional. Saímos de 15 diretorias que trabalhavam de forma individual. Isso não é uma crítica, é uma realidade dentro de um contexto que se desenhou num cenário que até aquele momento era apropriado para essa estrutura. Não existe estrutura organizacional perfeita e não existe Ctrl-C, Ctrl-V. Existe uma estrutura adequada para cada cenário. Até aquele momento, essa estrutura funcionou muito bem. Então, nós tínhamos que, a partir dali, usar a força da empresa enquanto gigante que se tornou. Então, para isso, nós repensamos essa estrutura e saímos dessas 15 diretorias para 10. E das 10 diretorias, nós criamos 3 clusters. E nós ficamos com a presidência, diretoria comercial, diretoria jurídica, diretoria financeira e os 3 clusters, 7. Então, o que teria que vir a seguir para que não corrêssemos o risco de sairmos de 11 unidades independentes para 3 unidades independentes? Nós poderíamos ter ido para 3 clusters e ter 3 unidades independentes iguais, né? Nós reduziríamos a quantidade de unidades independentes. Então, a ideia foi criar uma diretoria de planejamento e criar uma diretoria de controladoria. Para que essa diretoria de planejamento ela construísse, junto com os clusters, todos os padrões agrícolas e industriais e que esses padrões fossem comuns no sentido de evolução, no sentido de que aprendêssemos e evoluíssemos na mesma velocidade. Então, toda a parte de dimensionamento de equipamentos, controle de qualidade, toda a parte de projeções de eficiência, toda a parte de contexto técnico ficava na diretoria de planejamento. E onde entrava a diretoria de controladoria? Diretoria de controladoria dava sequência a toda essa informação na construção do budget, do forecast e de todos os processos contábeis importantes para que você entendesse o teu negócio e tivesse condição de tomar decisões rápidas e se adaptar rapidamente a mudanças de cenário, né? Então, dentro desse contexto, essa nova estrutura trabalhava e funcionava muito bem em ganhando velocidade. Nossa, super legal. Vocês fizeram, assim, e é muito legal, né, Julimar, que a gente vê agora como ela saiu da recuperação judicial, está muito mais forte. Sim. E eu tenho certeza que isso te dá muito orgulho, né? Sim, sem dúvidas. E esse processo, né, ele teve alguns percalços. Em dezembro de 2018, nós aprovamos essa estrutura. E em março de 2019, aconteceu o que eu chamo de acidente da recuperação judicial. Por que acidente? O grupo, em nenhum momento, ele conversou sobre a possibilidade de uma recuperação judicial. O foco era 100% no alongamento da dívida junto aos bancos. Acontece que, no início da safra de 19, com uma nova estrutura, essa nova estrutura já funcionando, com os novos diretores já que haviam chegado, juntando-se aos diretores do grupo que tinham ficado na estrutura, um trabalho todo já desenhado, com plano de ação para cada área, de forma estruturada, para ganhar eficiência, reduzir custos, isso tudo feito através de planos de trabalho. Enfim, o jogo estava construído no sentido de sabermos para onde iríamos. E aí, em março, um dos bancos credores executa a dívida da empresa, um banco que tinha uma dívida relativamente pequena diante do contexto geral. Ao executar essa dívida sem comunicar o processo de negociação que estava ocorrendo, todas as contas da empresa são travadas. Nossa. As contas da empresa e de seus acionistas. E nós, com 2 semanas de safra. Então, nós não conseguíamos pagar e nem receber nada, né? E até aquele momento, a dívida do grupo era exclusivamente bancária. O grupo não tinha nenhuma dívida fiscal, nenhuma dívida trabalhista, nenhuma dívida com relação a fornecedores, zero. Na verdade, ele tinha pegar dinheiro para alavancar, então... A dívida era 100% financeira, né? E nós ficamos 2 semanas sem operar, receber, sem vender açúcar, etanol, e sem receber, sem pagar. Então, nós não tínhamos outra opção. A recuperação judicial foi a única saída. Então, nós fomos empurrados para uma recuperação judicial. Nossa. E o que mudou para nós? Nada. Por quê?
Porque o plano estava desenhado. A estrutura estava montada. O caminho estava muito claro para todos nós. Naquele momento, nós sentamos, olhamos tudo aquilo que tinha sido construído, reafirmamos a nossa confiança naquilo que estava acontecendo e continuamos o nosso trabalho. Revertemos no primeiro ano, fechamos 2018, quando iniciou todo esse processo, nós fechamos o ano com um lucro operacional por volta de 280, 290 milhões negativo. Nossa. Final de 18. Com o início do trabalho em 19, nós fechamos o ano de 19 para 20 com um lucro operacional de aproximadamente 426 milhões. Nós revertemos praticamente 750 milhões com o trabalho todo de transformação que foi feito e a velocidade que isso aconteceu. No segundo ano, começamos a enfrentar um processo muito drástico com relação à seca, Nossa, né? Assim como todo o Centro-Sul. Isso perdurou ainda em 2021 e 2022. Então, nós tivemos 3 anos consecutivos de seca no Paraná e 2 aqui no restante do Centro-Sul, se tornaram extremamente desafiadores. Tivemos a pandemia, que todos nós achávamos que demoraria 15 dias, né? Durou praticamente 2 anos. Tivemos uma geada forte, né? No Paraná, aqui também em São Paulo, pegou algumas áreas. E naquele momento, essa geada pegou 150 mil hectares do grupo. Nossa. Em condições de severidades diferentes. Mas, enfim, com todo esse contexto, o segundo ano de Projeto Transforma, nós também fechamos o lucro operacional por volta de 430 e poucos milhões. No terceiro ano, 200 e poucos milhões. Em 3 anos, nós tivemos um resultado operacional acima de 1 bilhão. Nossa. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos sustentar as operações, porque nós não tínhamos acesso ao mercado financeiro. Uma vez em RJ, né, eu disse, não mudou nada daquilo que nós tínhamos nos proposto a fazer, mas mudou com relação ao teu contexto de financiamento, porque a partir do momento que você entra em recuperação judicial, você não tem acesso ao mercado financeiro, então você tem que sustentar as suas operações com o teu próprio condição operacional. Então, isso foi feito. E durante todo esse processo, nós conseguimos implantar uma fábrica de MPB que produzia, naquele momento, 1 milhão de mudas mês, 11 milhões aproximadamente de mudas ano. Por que isso era importante? Porque o nosso perfil varietal naquele momento era muito concentrado, né? Você tinha disponibilidade de mercado? Tinha, mas você não teria velocidade e teria um custo muito maior, né? E nós tínhamos que proteger o caixa. Nós fizemos um projeto de vinhaça localizada. Nós fizemos o projeto onde nosso plantio começou a ser feito todo com composto orgânico em profundidade. Nós fizemos uma planta de adubação foliar e nós implantamos todo um conceito de gestão de construção das áreas de recursos humanos, das áreas de saúde, segurança e meio ambiente, área de suprimentos, controladoria, área financeira, enfim, nós construímos todo o processo de governança do grupo, implementamos processos sucessórios, implementamos planos de avaliação, construímos processo de remuneração de curto e longo prazo. Então foi um projeto... Isso é muita coisa. Maravilhoso, né? E que teve uma conclusão ainda mais bonita, que foi a nossa saída do processo de recuperação judicial. Protocolamos o pedido em maio, junho de 2023, foi aprovado no início de 2024. Então foi um contexto de muita luta, mas de muita união, de muito trabalho em equipe e de crença em bons valores. Nossa, é um case, assim, maravilhoso, que eu acho que todo mundo tem que escutar. E hoje você é conselheiro de vários grupos, né, do setor. E uma coisa que eu perguntei para o Julimar, em outra reunião, foi: Julimar, você que está sempre com essas pessoas, né, com esses altos executivos, com presidentes de grandes empresas, qual que é a característica que você vê de forma recorrente em todos eles? Tem alguma coisa, tem alguma similaridade? E você me falou uma coisa, você me falou foco. Sim.
Fala um pouquinho sobre isso. Essas características, né, como a gente conversou, eu fui adquirindo desde lá de trás, na minha percepção de como eram os meus gestores, né, e de que eu entendi que eu, quando gestor, deveria ter também, né, dessas características, mas dentro desse contexto de alta gestão, dentro desse contexto de eu ter a felicidade hoje de participar de vários conselhos de administração, uma característica que é comum em empresas vencedoras é ter processos de governança muito bem estruturados. E aqui é importante a gente entender esse processo de governança como padrões que a empresa assume para todas as suas áreas de atuação. E esse processo pode ser construído degrau a degrau. Então, aqui é desmistificar um pouco aquela questão de que governança é um processo muito difícil, muito complicado. Não. Existe governança desde quando, nos primórdios, os primeiros povos começaram a andar juntos e criaram-se algumas regras. Ali já era uma governança. E de lá para cá esse processo vem se aprimorando, né? E dentro do contexto empresarial isso vem tomando forma. Então, essas implementações dos processos de governança são comuns a grandes empresas e empresas que têm condições estáveis de passar por momentos de crise ou momentos mais favoráveis. Dentro desse contexto, outro grande aprendizado, o nosso negócio é agrícola. Esse é o nosso DNA, não se discute. Mas é importante que cada área da empresa seja forte o suficiente e tenha voz ativa dentro da estrutura. O elo mais fraco da corrente determina a força dessa corrente. O que eu quero dizer com isso? Nosso negócio é feito por pessoas. Sim. Nós construímos a equipe e a equipe constrói a empresa. Então, a área de recursos humanos, ela precisa ser muito bem estruturada. Ela precisa ter importância no contexto de estrutura organizacional para se sentir à vontade de implementar, de participar e de construir. Saúde, segurança e meio ambiente, idem. Porque você precisa garantir que você tem controle dos seus riscos e tem zero acidentes com pessoas, com seus equipamentos e com o meio ambiente. Você não pode se expor a riscos reputacionais porque você estaria inserido num contexto de acidentes em qualquer que seja a área em questão. Grandes empresas mundiais passaram momentos de grandes dificuldades a partir de acidentes que tiveram. Sim. Tendo aí Macondo, no México, né? Acidente de vazamento de petróleo, Piper Alpha, no norte da Noruega, se eu não estou enganado, Chernobyl, enfim, né? Texas City, grandes acidentes que colocaram os seus acionistas e as empresas em condições complicadas a nível de gestão, a nível reputacional, com custos imensuráveis, né? Com relação a todo esse processo. Então, governança, a condição de você investir, né, em processos seguros e ter uma área de recursos humanos que faça todo o suporte para que você realmente tenha suas áreas operacionais e financeira, né, dentro de um processo alinhado com toda essa construção. Só para finalizar esse meu pensamento, eu costumo dizer o seguinte: se você me contratar para avaliar uma empresa, falar, Julimar, quero que você avalie uma empresa e eu penso em comprar essa empresa. Só que você só pode fazer uma pergunta. Então eu costumo dizer o seguinte: eu vou chegar na empresa que você me contratou para avaliar e vou pedir a estrutura organizacional e os KPIs de saúde, segurança e meio ambiente, os indicadores de saúde, segurança e meio ambiente. Por quê? Eu vou retornar e te dizer se você pode apostar nessa empresa ou não. Eu já te respondo. Se você me permitir 2 perguntas, se não só uma, para avaliar, eu vou pedir os indicadores, os KPIs da área de recursos humanos. E vou avaliar. Com esses 2 indicadores, saúde, segurança, meio ambiente e recursos humanos, eu vou voltar e dizer para você, Agatha, eu indico que você compre ou não essa empresa. Por quê? Porque o financeiro, né, o EBITDA, o caixa, as projeções, ela é uma foto da empresa hoje. Quando você tem bons conceitos,
de saúde, segurança e meio ambiente, da área de recursos humanos, quando você tem um bom processo de estrutura organizacional, quando você tem governança implementada, isso mostra uma tendência. Isso já é muito mais um filme. Eu, com 36 anos de experiência, não conheço nenhuma empresa que tenha esses processos bem fundamentados e implementados e que tenha passado ou que esteja em dificuldade financeira. Não sei se você pensar aí ao longo da sua trajetória. Sim. Não, é verdade. Então, esse é um pensamento que me direcionou muito enquanto gestor, que fez com que eu construísse estruturas onde essas áreas tivessem a sua importância e fossem fortalecidas. E lembrando sempre, né, que jamais coloca-se em dúvida o nosso DNA, que é agrícola. A agrícola representa 80%, né, de maneira aí, aproximada de todos os nossos custos. Né? Desse total de 80%, 65% desses custos são fixos. A indústria mais relevante ainda, 95% são custos fixos. Então, é evidente que essas áreas são o nosso core business, mas é um contexto que todas as outras precisam ter os seus elos de ligação para você manter a força da corrente. Você fala de governança, mas é igual você falou, a gente está falando de grandes empresas. Quando a gente traz para um nível abaixo, vamos falar médias empresas ou pequenas empresas, faturamento um pouco menos de 100 milhões aí, você acredita talvez no modelo de implementação de conselho compartilhado? Você acha que é possível? Porque às vezes a empresa não tem condição de ter pagar um Julimar, pagar conselheiros realmente, e aí ela tem que fazer outras opções. Você acha que é uma possibilidade hoje, uma tendência? Totalmente. E você pode fazer em etapas. Eu costumo dizer o seguinte: a tua estrutura organizacional é o primeiro passo para a construção de uma boa governança. O teu desenho do teu organograma. Eu associo esse passo ao primeiro botão da camisa. Se você acertar, você tem grandes chances do restante seguir numa sequência correta. Só que se você errar a estrutura organizacional, você vai trabalhar muito e vai chegar lá embaixo e as coisas não vão se encaixar. Então, começa por uma revisão da estrutura organizacional, avaliando se essa estrutura está adaptada o suficiente para a realidade da empresa, independente do tamanho dessa empresa. E, após a definição dessa estrutura organizacional para o contexto que a empresa está inserida naquele momento, estudar todos os papéis e responsabilidades de cada cadeira. Então, eu desenho a minha estrutura de organograma equilibrada, e aí eu vou olhar para cada posição e entender qual é o papel e responsabilidade de cada posição. E aí sim eu vou entender se cada pessoa que está naquela cadeira naquele momento se adequa ao papel e responsabilidade daquela posição. Porque muitas vezes é uma questão só de você trocar a pessoa de cadeira. A pessoa muitas vezes não está indo muito bem numa área, mas é um problema que a estrutura organizacional ou está errada, ou o papel e responsabilidade daquela área não condiz com o que a pessoa pode te entregar. Então, esse processo você pode fazer e deve fazer independente do tamanho da empresa. É importante que, independente do tamanho da empresa, cada funcionário da empresa, cada colaborador, como queiram, como preferirem, né, entendam a sua responsabilidade de forma clara. É a sua responsabilidade. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que você chegar na portaria da tua empresa, né, e a pessoa que está ali te recebendo souber dos resultados da empresa, souber dizer exatamente como é a estrutura organizacional da empresa, o papel e responsabilidade de cada gestor, você fez teu papel. Aí sim, quando você começar a crescer, você começa a pensar na construção de conselhos. E no primeiro momento, você pode fazer combinado, um conselho de administração combinado com um conselho de acionistas. Num segundo momento, você pode separar esses conselhos, né? E num momento ainda à frente, você pode criar seus comitês. Essa sequência não precisa ser necessariamente nesse formato que eu disse. Você vai entender o que a sua empresa precisa e vai construindo na medida que a necessidade for surgindo. Mas
este processo, ele permite que você construa a estratégia da empresa dentro de riscos controlados, que você tenha flexibilidade de adaptação dessa estratégia em momentos desfavoráveis e permite que você garanta o processo sucessório da sua empresa. E isso te dá muito maior chance de perpetuidade da sua empresa. Verdade. Então, esse é um contexto que independe de tamanho, na minha opinião. Nossa, eu acho isso super importante, porque traz para o nosso nível também, né? Sim. Às vezes a gente acha que, eu não consigo pagar, eu não consigo fazer, mas é o básico bem feito, né? Sem dúvida. E isso pode começar pela nossa área, inclusive. Então, trazendo um raciocínio para nós, enquanto líderes, né, enquanto encarregados, supervisores, gerentes. Julimar, Ágata, minha empresa não tem toda essa estrutura ainda. E como que eu posso ajudar? Comece pela sua área. A sua área tem manual de operação? Se não tiver, comece fazendo. Como que eu faço o manual de operação? Reúna-se com os operadores e construa com eles. Um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira é que 95% dos problemas que eu enfrentei, quando eu gastei tempo para ir até a operação e conversar com a base da operação, a solução estava lá, em quem executa. É só saber ouvi-los, é só dar voz a essas pessoas. Porque eu estive lá na operação. Eu passei por isso e eu me senti sem voz e muitas vezes senti que eu podia contribuir. Então, construa o manual de operação da sua área, construa os procedimentos operacionais da sua área, construa os indicadores da sua área, de preferência que eles estejam alinhados com os objetivos da empresa. E quando eu digo indicadores, aqueles que permitam que você tome decisões e permitam que a tua equipe consiga enxergar a evolução diária. Então, se você vai pôr uma meta de colhedora dia, a eficiência da tua colhedora dia, coloque a meta dia, não coloque a meta safra. Por quê? A meta você constrói dia a dia. Sim. Julimar, mas eu tenho um sistema de automação, eu posso colocar inclusive online. Então, coloque a meta a hora. Uhum. Mas esse é o primeiro passo. No dia seguinte, quando você chegar para trabalhar, você líder, você supervisor encarregado, reúna a equipe rápida e fale do resultado do dia anterior. Pessoal, ontem a nossa meta era X, olha aqui que legal, fizemos a meta Y. Tem que comemorar também os pequenos, vamos falar assim, os feitos. Comemorar e cobrar na proporção correta para cada contexto. Por exemplo, eu tenho 5 máquinas colhendo. Eu bati a meta. Então, parabéns a todos e tudo mais. Só que aí, no decorrer do dia, eu vou ter uma conversa com a Ágata. Porque, embora nós tenhamos batido a meta, a Ágata ficou abaixo. Uhum. Então, aí é uma conversa de contexto para entender como eu posso ajudar enquanto líder, enquanto supervisor. E aí, sim, todos vão entender que o líder está ali trabalhando para o bem da equipe. Porque é aquilo que eu falo, quando trabalhamos em quartil, você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto quartil, você coloca todos os teus KPIs de cada que seja a tua área ali nesses quartis. Quando você trabalha aqui no primeiro quartil, a chance de melhoria ela é menor do que você trabalhar no último quartil. Porque enquanto aqui você tem uma máquina colhendo aí em média 800, 900, aqui você tem máquina colhendo 300, 400. Então, se você trabalhar aqui, você dobra a tua produção. Se você trabalhar aqui, você vai ganhar quanto? 80, 90, 100? Então, esse entendimento, a liderança precisa ter. Construa a governança à sua volta, construa bons indicadores à sua volta, e aí esteja com esses indicadores interligados ao contexto que a empresa tenha como objetivos, e isso começa a ser construído e é um processo. É muito interessante porque, escutando você, a sua história, todo esse processo, em nenhum momento eu vi você se valorizando no sentido de falar, eu fiz. Não, você colocou sempre o trabalho em equipe. Sim. Então, o líder é isso, né? Exatamente. É você juntar essa equipe, pegar o melhor de cada um e transformar em resultado. Exatamente. Esse é um grande aprendizado que eu tive, começando aí na base de grandes organizações e galgando cada uma das etapas. E
de que o líder, enquanto presente, ele inspira. Né? Existe um grande paradigma entre, olha, mas se eu sou gerente, se eu for lá no campo, eu vou bypassear o meu supervisor, ou eu vou bypassear o líder de campo, o líder industrial. Não se você fizer da forma correta. Né? Você estando no campo, você está contribuindo com o seu aprendizado, você está contribuindo com a tua maturidade operacional no sentido de entender o que está acontecendo e, através dos líderes de cada área, ajudá-los a mudar o contexto. Evidente que se você estiver no campo e alguma condição necessitar de sua interferência imediata e o líder naquele momento não esteja presente, ou o supervisor, você deve atuar. Mas deve ter a educação profissional de imediatamente comunicar à liderança daquela área a decisão que você tomou. Então, esse processo sendo feito da forma correta, o líder precisa estar em campo, independente do nível que ele esteja na organização. Tem um exemplo muito legal que eu gosto de dar aqui, né? Que vou falar rapidinho em função do nosso tempo aí, que é o seguinte. No 11 de setembro, fatídico 11 de setembro, nos Estados Unidos, né, que teve o atentado às Torres Gêmeas, tem uma história muito legal, você pode assistir aí, né, nos Netflix, enfim, tantos meios de comunicação, a respeito do contexto que ocorreu com relação ao socorro, né, pós-acidente. Naquele momento, pouco antes do acidente, tinha uma equipe de corpo de bombeiros de Manhattan que estava no centro da cidade fazendo uma verificação de um chamado referente a vazamento de gás. E junto com eles tinha uma equipe de televisão, se não estou enganado, francesa, tá? E essa equipe estava acompanhando o trabalho desses bombeiros para entender contexto e fazer uma entrevista com eles. E naquele momento eles escutaram um barulho de avião. E aquela área era uma área que não era a área de rota de aeronave. E aí a pessoa que está filmando imediatamente vira a câmera. E é uma das únicas imagens que se tem do que ocorreu. Porque ele percebeu que era uma coisa anormal, sem entender o que estava acontecendo, virou e aí que ocorre o primeiro impacto. Quando ocorre o primeiro impacto, essa equipe de corpo de bombeiros foi a primeira a ir para o local. E eles entram todo na torre. E tinha uma outra equipe que foi chamada. E ela, na sequência, também entra. Uhum. E aí vem o segundo impacto. Os dois comandantes, cada um de uma equipe, eles têm autonomia com relação a decisões com a sua equipe, né? Essa é uma regra. E o primeiro comandante que tinha entrado junto com a equipe, imediatamente chama todos no rádio e ordena que todos deixem o local. A segunda equipe, o comandante não estava presente. Ele estava do lado de fora. E ele ordena para que eles também saiam. Essa primeira equipe seguiu seu comandante e saíram imediatamente. A segunda equipe, a segunda pessoa de voz de comando estava, mas não o comandante. E ele diz no rádio para os outros bombeiros, não vamos sair, porque tinha muita gente ali precisando de socorro. E ele diz, o comandante não está aqui conosco. Ele não está vendo o que está acontecendo. Nós vamos continuar para salvar a vida. E quando a primeira equipe sai, desmorona as duas torres. Então, por que eu contei? É uma história real que exemplifica, que fica na mente de todos nós, a importância do líder estar junto a seus liderados. Verdade. Independente do cargo que você ocupe. Nossa, foi muito conhecimento. A gente ficaria aqui horas. Eu sei que você tem muito para falar. E numa próxima oportunidade a gente continua, porque assim, a governança, nossa, se for entrar no mérito, né, de tudo, de gestão, dá horas de conversa. E eu adoro aprender a cabeça de vocês, líderes, de entender um pouquinho mais desse lado da mesa. Eu acho que o meu ganho é tão grande. De verdade. De sabedoria, de conhecimento, de experiência. E eu gosto de absorver, assim, de canudinho. Então, eu tô aqui na cadeira de aprendiz, sempre. Legal. Então, assim, Julimar, muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer tê-lo aqui.
e compartilhando toda essa sua trajetória tão bonita, tão inspiradora. Obrigado. E eu acho que é isso que eu queria passar para os nossos telespectadores e de alguma forma agregar. Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. Você é uma pessoa inspiradora. Presta um serviço extremamente importante a todo segmento de agronegócio. E queria deixar uma mensagem final a todos os seus ouvintes de todo esse bate-papo nosso, né? Que passou muito rápido, para mim voou. Eu gostaria de ficar aqui horas com vocês. A mensagem final que eu quero deixar é a importância da disciplina. A motivação, ela não me tirava da cama todos os dias. Às vezes eu estava motivado, ela me tirava da cama. Mas era a disciplina que me tirava da cama quando eu não estava motivado. A motivação não me levava para trabalhar no Natal, fazendo turno, não me levava a trabalhar no sábado, mas a disciplina me levava. Então, foquem na disciplina, né? Tracem os seus planos pessoais e profissionais, tenham valores fortes nesse sentido, valores éticos, valores morais, acreditem no processo. E é a disciplina que te leva até o ponto de chegada. Você pode andar num trieiro ao longo da sua trajetória, mas esse trieiro precisa estar bem definido e pautado em valores éticos, em valores morais. Foco e resiliência. Perfeito. Obrigado a todos pela oportunidade. Espero que nós possamos estar conversando novamente em breve. Nossa, obrigada. Foi um prazer. Prazer é todo meu.